Olá, alunos da EJA, tudo bem? Sou a professora Marita e vamos trabalhar a matemática com vocês. Vamos lá? O que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre os números, sobre o nosso sistema de numeração decimal e vai fazer algumas continhas, efetuar algumas operações que são chamadas de fundamentais. Quais são as operações que são fundamentais? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ah, mas professora, eu já ouvi falar em potenciação. Ah, potenciação é uma outra operação, mas ela não é considerada fundamental, ok? Vamos lá. Você lembra que as operações, quais são as operações fundamentais? Já dei o spoiler, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos ver como é que a gente usa essas operações nos probleminhas? Vamos lá. Olha aqui um primeiro, isso aqui é um desafio, tá? Esse desafio normalmente aparece bastante em concurso, em provas de vestibular, em provas de avaliação externa, então prestem bastante atenção. E tem muito a ver com o nosso sistema de numeração decimal. Seu Manuel estava fazendo uma multiplicação quando algumas gotas de tinta borraram os números da conta. Descubra que números foram cobertos pelas gotas de tinta. Então aqui eu tenho o número 430 e alguma coisa, vezes 6. Que vai dar 2.628. E olha que tem as manchas, então a gente precisa analisar essa situação para ver que algarismos que eu vou colocar no lugar das manchas para que a conta fique certa. Tempo para esse desafio. E aí, pensaram no desafio? Vamos olhar? Quando aparece desafio desse jeito, a gente tem que trabalhar com as informações que a gente conhece. Querem ver por quê? Olha só, se eu fosse trabalhar aqui com a unidade, porque olha, 6 vezes a unidade,
eu não teria como descobrir se aqui é 18 ou se é 48. Porque na tabuada do 6, eu tenho 2 valores que terminam com a unidade 8, igual está aqui. Então, eu começar por essa informação, eu estaria fazendo por tentativa e não pensando no exercício. Combinado? Muito bem. Daria certo? Não estou dizendo que não daria. Poderia até dar certo, mas ia dar muito mais trabalho, certo? E a matemática, ela traz ferramentas que nos ajudam nisso, certo? Vamos lá. Aqui, eu sei que é o 6 vezes 30 dá 180, ok? Ah, então aqui está certo. 6 vezes 30, 180. 6 vezes 30, mas professora, aqui não é 30, aqui é 3. Olha, mas é o 3 nas dezenas. 3 na dezena vale 30. Então, 6 vezes 30, 180. Muito bem. E aqui, 6 vezes 400 dá 2.400. Por que eu sei que é 400? Porque esse 4 aqui está onde? Na centena. 4 na centena, 400. Então, aqui vai vir quem? 2.400. Então, é só eu preencher aqui, ó, 2.400 preenchido. E agora, qual a informação que eu vou ter? Será que aqui eu já consigo responder? Vamos observar? 8 mais 0 tem que dar alguma coisa terminada com 2. Pode ser o quê? Pode ser 12, pode ser 22, pode ser 32, ou seja, fica muito difícil de eu saber que número que eu vou pôr aqui, certo? Então, a gente vai trabalhar com as informações que a gente tem. Qual a informação que a gente tem? Olha aqui, ó. A gente sabe que aqui na continha das centenas tem que dar 6, mas eu só tinha o 4 e o 1. E 4 mais 1 dá 5 e não 6. Então, para o 6 falta 1. Então, vai ficar 1 aqui. Ah, então se é 1 aqui com esse 2 que está aqui, a gente está falando o quê? Em 12. E o 8, para chegar até o 12, falta 4. 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Falta 4. Agora ficou fácil. Eu já sei que é o quê? 48. Então, 6 vezes 7, 48. Então, está preenchido aqui com os números. Ficou o quê? 437 vezes 6. E olha só que interessante. Essa multiplicação, ela está montada de um jeito diferente. A gente conseguiria fazer de outro jeito? Conseguiria sim. Como que a gente pode montar esse algoritmo? Ui, a professora se enrolou aqui. Como é que a gente pode registrar esse algoritmo aqui, né? De uma forma que não fique aqui com 3 linhas. Seria possível? Seria. Olha lá. 6 vezes 7, 48. Esse 4 vai 4. 6 vezes 3, 18. Com mais 4, 22. Vai 2, certo? 6 vezes 4, 24. Com mais 2, 26. Então, esses vai aqui, ó, vai 4, vai 2, vai 1. Isso aí é o nosso sistema de numeração decimal que permite ser feito. Combinado? Vamos para um próximo? Olha só, copie no seu caderno aí. 4 primos resolveram se associar em um pequeno negócio. Juntaram suas economias e deram certa quantia de entrada na compra de um carrinho de cachorro-quente. A ideia era vender cachorros-quentes nos finais de semana. O restante seria pago em prestações. E eles combinaram que cada um trabalharia em um fim de semana. Tempo para copiar.
Copiaram? Vamos continuar o exercício. Ao final do mês, fizeram as contas e organizaram essas contas numa tabela de gastos e valores. Prestação do carrinho, R$ 120. Pão, R$ 145. Salsicha, R$ 157. Mostarda, R$ 23. Molho de tomate, R$ 18. E o gás, R$ 35. Então, copiem a tabela aí para a gente ir completando o exercício. Copiaram? Vamos continuar então aqui o enunciado. Nos 4 fins de semana do mês, eles arrecadaram um total de R$ 1.346 com a venda dos lanches. Então, descontaram o que foi gasto e dividiram o lucro. Determine quanto cada sócio recebeu de lucro na partilha. Quantos sócios eram? 4 sócios. Tempo para vocês.
E aí, pensaram? Vamos organizar nosso pensamento para esse exercício? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que calcular os gastos. Para eu calcular os gastos, eu tenho que fazer o quê? A soma de todos eles. Olha o que a professora traz para vocês aqui, ó. 120 mais 145 mais 157 mais 23 mais 18 e mais 35, ok? Esses eram os gastos, ó. Estão vendo? Muito bem. Aí, a prof traz aqui uma ideia de cálculo mental. Eu preciso sair fazendo assim, ó, 0 mais 5 mais 7 mais 3 mais 8 mais 5? Não, tem um jeito mais fácil e mais rápido de eu pensar. Então, por exemplo, eu posso ir agrupando aqueles que formam 10. Porque o nosso sistema de numeração, ele é decimal, não é decimal? Então, olha lá, esse 5 com esse 5 forma 10, não forma? Esse 7 com esse 3 forma 10. Só com esses números aqui, eu já tenho o quê? 20, não é? 10 mais 10, 20. Com mais o 8 que não entrou na conta e mais o 0, então ficou o quê? 28. 28 são 8 unidades e 2 dezenas. E aqui na coluna das dezenas, se eu agrupar 5 com mais 3, vai dar 8, não é? 8 com mais 2 vai dar 10, certo? Opa, prof, tem alguma coisa errada. Esse 1 aqui tá pintado aqui, tá meio estranho. Vamos fazer de novo? Olha lá. 5 com mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 o quê? 10 dezenas. Então, vai dar 100. Esse 1 tá pintadinho errado aqui na conta, hein, gente? 100. 1 com mais 4, 5. 6, 7, 8, 9. Então, ficou o quê? 190. 190 é o quê? 90 dezenas, ou seja, 9 dezenas, e vai uma. No caderno de vocês, lembra, ó, esse 1 tá pintadinho errado aqui, tá bom? E 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou seja, uma centena mais uma centena mais uma centena mais uma centena, 4 centenas. Então, ficou o quê? 498, ok? Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho que fazer o quê? Descontar os gastos do que foi arrecadado. Quanto que a gente arrecadou? 1.346. Vamos fazer essa continha aqui no quadro com a prof? Então, vamos lá. Quanto que é o valor? 1.346. Menos o quê? 498. Ah, então olha lá. Tem como eu tirar 8 de 6? Não tem. Então, eu vou emprestar. Emprestar significa que 4 dezenas passa a ser 3 dezenas, né? E uma dessas dezenas passou a ser 10 unidades. Como tinha 6 aqui, ó, então vai ficar o quê? 16. 16 menos 8, 8. 9, tem como eu tirar 9 de 3? Não tem. Então, eu vou emprestar uma centena daqui. Emprestar uma centena significa que uma centena virou 10 dezenas. Como já tinha 3 dezenas lá, ficou 13. 13 menos 9. Ai, professora, é muito difícil pensar assim. Não tem problema, a gente pensa o 9 para chegar no 13. 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar o quanto? 4. 4 tem como eu tirar de 2? Não. Então, uma unidade de milhar, como só tinha uma mesmo aqui, vai ficar 0, vai se transformar em 10 centenas. Como já tinha 2 centenas lá, então vai ficar o quê? 12 centenas. 12 menos 4. 12 menos 4, eu posso pensar assim, ó. 4 não é como se fosse 2 mais 2? Então, 12 tira 2, dá quanto? 10. Tira 2, vai dar quanto? 8. 848, certo? Então, olha lá. Isso daqui é o quê? É o que sobrou para eles dividirem entre eles. E aí, a gente vai dividir em 4 partes iguais. Posso fazer a divisão por partes. Então, por exemplo, eu posso pensar no 800 dividido por 4, que vai dar 200. Posso pensar no 40 dividido por 4, que vai dar 10. E posso pensar no 8 dividido por 4, que vai dar 2. Somando tudo, vai dar 212. Ou seja, 8 dividido por 4 dá 2. Abaixa o 4. Ah, professora, então quando a gente abaixa, é como se eu estivesse fazendo aqui a subtração. Isso mesmo. 4 dividido por 4 vai dar 1.
8 dividido por 4 vai dar 2, 212. Então, quer dizer que para cada um ficou o quê? R$212. Tudo bem? Muito bem. Nessa aula de hoje, a gente trabalhou um pouquinho mais as operações e a gente começou a falar com vocês sobre cálculo mental, tá bom? Então, multiplicação e divisão foi uma das coisas que a gente viu hoje. Fiquem bem e até uma próxima.